Ora, viva a todos, estamos de regresso para o podcast número 14. Eu e o Miguel, os vossos locutores de serviço. Hoje, ordem de trabalhos, vamos ter para Descobre o Intruso futsal como tema e vamos também responder algumas perguntas e lançar aqui alguns temas para eu e o Miguel discutirmos. Miguel, arranca. É isso. Olá a todos. Obrigado, Pedro. E, exato, os de serviço a custo reduzido. Cá estamos Zero. para mais um episódio. Pedro, vou arrancar com sono e recuperação. Estão ligados? São importantes? São desvalorizados? O que é que tu achas? O que é que tens a dizer sobre isto? Acho. Estão, em primeiro, estão muito relacionados, não é? Uma pessoa que não durma bem, nós sabemos que o descanso vai. A recuperação vai ficar muito comprometida. Até é engraçado, vês, às vezes, eu acho que no mundo do ginásio até muito, pessoas preocupadas com a pistola disto, ou fazer libertação, ou tomar suplementos para ajudar na recuperação e depois estão a dormir 4, 5 horas por noite. Pá, que não faz sentido absolutamente nenhum. A tua prioridade, eu acho que deve ser, acima de tudo, aquilo que é a base. E a base é a alimentação e o sono é importantíssimo também em termos de recuperação. Depois de tu garantires essas coisas, então, e se precisares, não é? Podemos começar a considerar outros fatores. Mas o sono, as 7, 8 horinhas, é essencial para recuperares, para deixares o teu corpo, o teu músculo, se fizeres, por exemplo, um treino mais exigente, recuperar também, regenerar-se, haver o processo inflamatório bem feito, ou seja, todas essas questões acontecerem de forma eficaz para tu acordares no dia seguinte, cheio de energia, pronto para o novo dia. Exatamente. Então, o que me estás a dizer é que muitas vezes é posto parte do sono, ou seja, posto numa prioridade inferior e se calhar as pessoas veem mais, por exemplo, vou tomar um pré-treino, um café, aquele boost para o treino está resolvido e se calhar não recuperaram a tempo porque não permitiram ter um sono suficiente. Sim. E também há evidência do seguinte, que há uma hormona muito importante para o crescimento e não só a recuperação, IG, exato. Hormona de crescimento. A hormona de crescimento, exatamente, para ser mais específico. IGF-1, acho eu. IGF-1, não é? IG traço, E whatever. guia F. IGF-1. Ok. Obrigado, Pedro. Bem, de fisiologia sou horrível, mas tenho aqui o Pedro a ajudar-me. Então, basicamente, sei que essa hormona é praticamente produzida através do sono mais profundo, portanto, e nós temos fases nesse sono, não conseguimos tê-lo constantemente por 4 horas ou whatever. Nota-se que é ali mais de hora e meia, há ali picos em que ela é produzida, mas para isso temos que ter uma qualidade de sono, temos que ter um tempo de sono, claro que é super individual, conheço pessoas que dormem 5 horas e estão bem, são produtivas, sentem-se mesmo muito bem, nunca estão cansadas. Sim. É muito relativo. Voltamos à questão da individualidade, ou seja, isso de pessoa para pessoa vai sempre Mas são depender. casos muito raros. A maioria das pessoas, pelo que vejo, se não dormem 7 horas, por exemplo, eu sou um zombie. Nem fales para mim. Sim, eu acho que isso também depende do teu nível de exigência ao longo do dia, ou seja, Também. no nosso caso, que treinamos com regularidade e temos um trabalho ativo em que estamos muito tempo de pé, se calhar somos um bocadinho mais afetados, sentimos mais quando temos uma noite mal dormida. Sim. Enquanto que uma pessoa que tenha um trabalho que não seja tão exigente do ponto de vista físico, se calhar também não sente tanto esse desconforto por não ter dormido bem. É verdade que é quem diga que é um superpoder a ser utilizado em relação ao treino, se queres optimizar o teu treino, o sono devia ser uma prioridade. Até também. mesmo quando estamos doentes, dormir bem é essencial para recuperarmos Certo. mais rápido. E alguns conselhos que podemos deixar aqui à malta que nos está a ouvir é coisas simples, por exemplo, evitar. Nós, quando vamos dormir, devemos ir o mais relaxados possível, ou seja, começar a preparar o corpo para relaxar, ou seja, para dormirmos e, portanto, coisas estimulantes que a gente possa fazer antes de nos deitarmos são um bocadinho
contraindicadas para termos uma noite relaxante. Ou seja, a questão dos ecrãs azuis, ou seja, vemos televisão ou estamos muito tempo ao telemóvel, com essa luz mais clara, pode ser um bocado estimulante e também alterar um bocadinho o padrão de sono. Ou seja, evitar os ecrãs antes de irmos dormir. Em casa também luzes mais amareladas, mais laranjas, um ambiente mais escuro, ou seja, para Mais entrarmos quente. já Mais quente. Começamos a entrar naquele mood de relaxamento. Certo. E também até pessoal, por exemplo, que tem dificuldade a adormecer, pode experimentar, e se treina ao final do dia, experimentar antecipar o treino algumas horas para não ir ali todo acelerado, não é? Jantar e depois deitar-se logo a seguir. Coisas simples que podem experimentar fazer e ver se funciona com vocês. Sim, por exemplo, além dos que o Pedro disse, e muito bem, um banho de água quente antes de dormir, ter uma temperatura que não aches nem quente nem fria no quarto. Fresco, mas por norma mais fresco Mais fresco, sim. do que quente. Exato, exatamente. Posso estar enganado, mas se bem, acho que já li recentemente umas coisas sobre isso, e o teu corpo, quando vais dormir, a tua temperatura corporal tende a baixar. Ou seja, e é importante que baixe para tu teres um sono tranquilo. Portanto, se tiveres um quarto muito quente, possivelmente vais ter mais dificuldade a fazer isso. Portanto, importante estar num quarto mais fresco. Por isso, eu pelo menos falo por mim, eu sinto muito isso, que por norma durmo melhor no inverno do que no verão. Também. E acho que está um bocado relacionado com esse fator. Sem dúvida, depois se calhar evitar um bocadinho de luzes, se possível, até mesmo as presenças, os dispositivos, está a carregar, os piscas. Principalmente se forem muito brilhantes, muito estimulantes. Sem dúvida. Outra coisa muito interessante, Pedro, que não sei se já experimentaste, que é para pessoas que têm muita ansiedade, claro, a certo nível, porque senão nem sequer podemos opinar sobre isto, mas têm uma certa ansiedade a adormecer porque já têm dificuldade e já vão para a cama a pensar, nunca mais vou conseguir dormir. Eu experimentei e comigo até resulta, por exemplo, ver coisas que eu já vi. Porquê? Como já sei o resultado, como já sei como é que vai ser conduzido aquilo que eu já vi, reduz um bocadinho a ansiedade e poderá ajudar então também a adormecer, em vez de ver coisas que não sei o que é que vai acontecer, estimulantes, estou ali à espera, tentar antecipar. Poderá ser interessante. Vi um podcast em que uma psicóloga falava sobre isto. Ela também é psicóloga de alguns atletas. E pronto, é uma coisa a experimentar também, quem sabe. Sim. Ajudar aí a malta. Atenção, Pedro, com o sono e a recuperação, também há uma coisa que se chama Power Nap. Já ouviste falar? Sim. Aquelas sonecas de 15 a 20 minutos que tu tiras durante o dia e para te dares ali um boost. Exatamente. E o que é que tens a dizer sobre isso? Eu falo por mim. Sim. Já experimentei e às vezes sinto que se fizer os 15, 20 minutinhos acordo mais mole do que estava antes. Eu acho que comigo não resulta muito bem. Prefiro deixar e depois dormir direitinho à noite do que fazer essas cestas, digamos assim, durante o dia. Olha, Exato. Os espanhóis é que são fortes nisso. De onde é que isto surgiu? Surgiu que nos países mesmo quentes, o que é que acontecia? As pessoas, como tinham que trabalhar nos dias ou nas alturas do dia em que era mais fresquinho, o que é que se fazia? Nas alturas de mais calor, aproveitava-se, então descansava-se, dormia-se. Isto acontecia nesses países. Mas depois adotou-se a Power Nap. Porquê? Com quem é que tende a resultar, e se calhar contigo não resulta? É que pessoas que durmam pouco de noite e que o sono não seja o suficiente para recuperar, se conseguirem aqueles 30 minutinhos a meio do dia, conseguem recuperar e se calhar é um sono muito mais relaxante e muito mais de qualidade do que supostamente 6, 5 horas na noite anterior. Ok? Com essas pessoas tende a resultar, principalmente atletas. E há uma pessoa que eu gosto muito de ouvir,
o Uberman Lab, e ele fala exatamente sobre isso, já mostra alguma evidência que tomar um café logo antes de adormecer, 30 minutinhos, as pessoas acordavam e estavam prontas, proativas e dispostas para responder ao que fosse necessário. Yeah. E faz um pouco sentido, porque a cafeína anda ali nos 30 minutos até começarmos Começar a bater. a bater, digamos assim. Portanto, faz todo sentido que a gente ao fim de 30 minutos acorde esperto e pronto. Claro, é contraproducente quando acontece, como no teu caso, que é acordas pior ainda. E há pessoas que É isso isso, acontece. é individual. Voltamos à mesma questão. Pá, se calhar com a maioria das pessoas pode funcionar, para algumas nem tanto, no meu caso. Eu se calhar prefiro Dormir de noite. não dormir durante o dia, pronto, aguentar mesmo que esteja um bocadinho mais cansado e então preparar-me já para quando chegar a casa, chegar relaxadinho e então ter uma boa noite de sono e recuperar. E tu que acordas bem cedo. Sim, eu Tens de por ter norma, agora tenho acordado sempre por volta das 5h30, É muito cedo. por isso, E sim. deitas-te a que horas já agora? E eu tento que o limite seja às 10 horas, que é para ter ali as 7 horas de sono. Consegues? Por norma, Regra geral. sim, consigo 10, às vezes passa um bocadinho, 10 e um quarto, mas eu tenho uma vantagem que é, eu por acaso tenho muita facilidade a adormecer, portanto, mesmo que eu me deite, às vezes as pessoas, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade deitava-se às 10 e se calhar só ia adormecer às 10h30 ou 11. Exato. E Tu não. eu deito-me às 10, passar 5 minutos só a dormir, portanto tenho essa facilidade de conseguir aproveitar bem desde o momento em que me deito na cama até o momento que acordo. Perfeito. Investe-se. Grande Pedro, tu tens algumas perguntas? Ou Sim, do pessoal? Obrigado já agora, não é? tenho aqui pelo menos uma pergunta. Esta semana não nos esquecemos de abrir a caixinha, portanto, quem participou, muito obrigado. Sim. Tenho duas perguntas, mas acho que vamos só responder a uma hoje e vou guardar a outra para o próximo talk. Ok. Portanto, deixa-me procurar só aqui no estante. Uma pergunta até interessante e que vai um bocadinho ao encontro daquilo que nós estamos a falar agora, da questão do descanso, da recuperação. Sim, hoje temos até bons temas. Sim. Temas aqui ligados já à recuperação. Então, Rafael _ Maravilha perguntou o seguinte: treinar sobre fadiga? Se sim, quando e em que condições? É assim, queres que eu responda, Pedro? Vamos responder os dois, mas podes começar. Vou começar então. Uma coisa é certa, é que, por exemplo, atletas, e não sei se o Varela, é Varela, não é? Rafael, maravilha. Eu vou buscar o Varela. Estás a Rafael. pensar no jogador do Porto? No ex-jogador do Porto? Pá. Estou a pensar nele. Ele está a jogar agora, ou estava. Adiante, hoje é futsal, não é futebol. Hoje é futsal. Ora bem, treinar sob fadiga. É assim, população geral requer um bocadinho mais de cuidado no que toca à gestão de fadiga. Agora, por exemplo, atletas, isto para não complicar muito. Agora, por exemplo, atletas, o que se vê é que a partir de um determinado momento é gerir fadiga. Gerir porque ela está sempre presente e se formos para desportos coletivos e mesmo individuais, o que acontece é que é gerir fadiga de jogo para jogo, de competição para competição. É mesmo muito difícil, tirando, por exemplo, onde há uma altura em que deves fazer a tua performance, por exemplo, estou-me a lembrar dos esportes de combate, em que tu sabes que Sim, naquele tens dia, tempo. exato, antecipas as semanas anteriores e aí que programas e aí que geres a fadiga. Sim. Agora, população geral, o que é que acontece? Há um bloco, no bloco há um microciclo específico em que tu queres mesmo levar, se calhar aquela semana, o teu treino a um nível muito mais exigente, porque prevês uma semana em que, Mais atarefada ou assim? por exemplo, uma semana, ou antecipado uma semana de deload, uma semana onde recuperamos essa fadiga, mas tem que ser sempre de forma progressiva, não é? E é muito importante também a comunicação, o aluno com o treinador, ou com o instrutor, ou Com o PT? com o PT. É muito importante essa comunicação de maneira a gerir entre o treino, ou durante o treino, essa fadiga, ou durante a semana. Sim.
Pronto, é isso. Tu falaste de duas questões, a questão de atletas e a questão de não atletas. Os atletas é um bocado a profissão deles, não é? Ou seja, eles vão, isso das questões de fadiga estão muitas vezes associadas também àquilo que é competição. Por exemplo, temos o exemplo de futebol, que é bastante comum, há jogos todas as semanas, portanto, normalmente quando uma equipa tem a oportunidade de treinar com mais intensidade é nas pré-épocas, antes de começar os jogos, dá para, pronto, tens ali tempo, não tens momentos competitivos, portanto tu consegues treinar com mais intensidade e sabes que vais ter depois planear ali uma boa recuperação. Tens modalidades que têm esses momentos competitivos mais espaçados que também dá para fazer uma melhor gestão de fadiga. Modalidades em que tens momentos de competição, sei lá, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Primeiro, tu não sabes muito bem como é que vai ser o jogo, se vai ser um jogo fácil, se vai ser um jogo difícil. Às vezes os jogos têm intensidades que tu não estavas a contar. Quando eu digo jogos, pode ser os momentos competitivos, não precisa ser o futebol, mas tu não sabes muito bem o que é que has de esperar. Por exemplo, olha, tiveste agora uma final de ténis do Australia Open que foi 5 horas. E eles se calhar não sabes se aquilo vai durar 5 horas, não é? Certo. Se calhar podia ter durado 2h30, 3, não é? Opa, há coisas que não consegues prever, por isso tens que ir adaptando o planeamento. Agora, é importante tu treinares. Um atleta, por razões óbvias, manter a performance, e uma pessoa também, uma questão de se manter saudável, tudo isso. Agora, treinar sobre fadiga, que é a questão. Atenção ao grau de fadiga. E, por exemplo, temos a questão da recuperação ativa. Ou seja, tu vais treinar, tu vais fazer um treino sobre fadiga, mas esse treino é de baixa intensidade e vai-te ajudar a recuperar da própria as questões que tu tens e do desgaste que tu tiveste. Porque lá está, depois ali o músculo a trabalhar, o sangue a ser chamado para aquelas zonas, vai ajudar a retirar os produtos tóxicos que lá estão, não é? Que foram produzidos durante o esforço, e vai-te ajudar a recuperar mais rápido. Portanto, o treinar, sim, é sempre, eu acho que treinar sim, agora vai depender da intensidade com que tu fazes. Imagina, vais precisar de uma grande disponibilidade, tanto do ponto de vista fisiológico como neural. Ou seja, queres fazer um trabalho de força em que vais pegar em cargas altas, precisas ter o teu corpo bastante reativo, e se estás com fadiga, opa, vale a pena estás a fazer esse treino, porque primeiro não vais retirar a intensidade adequada e depois podes estar a abrir espaço para te magoares, porque não vais estar tão reativo e o teu corpo não vai estar, do ponto de vista neural também, tão atento para conseguir ajustar se alguma coisa sair fora ali do padrão e proteger-se e pronto, e ter performance. Portanto, treinar sobre fadiga, sim. Agora, gerir essa fadiga, ou seja, fazer treinos adaptados à quantidade de fadiga que tu tens. E, ou seja, fazer treinos até para recuperar essa própria fadiga, para gerir, para quando estiveres num nível baixo de cansaço, de fadiga, conseguires fazer os treinos, prontos, que sejam mais exigentes que tu precises para uma questão de performance, momentos de força, aí então tu estás disponível para treinar. Pá, se estiveres num ponto de fadiga bastante exaustivo, não é? Então aí sim, se calhar poderá fazer sentido fazeres uma coisa muito soft mesmo e para te deixar recuperar e não estás a arrastar o processo. É isso. Como tu disseste bem, quanto mais perto do nível máximo de fadiga, também mais perto estarás de um nível em que há lesão. Sim. E A maior parte das lesões sabes. acontecem numa fase de jogo em que já tens fadiga acumulada e não numa fase inicial. sem dúvida. E duas questões importantes que nós podemos falar aqui também, a questão de... Tu podes falar de fadiga a dois níveis. Fadiga morfológica, ou seja, tu tens mesmo ali, trabalhaste o músculo e tens o músculo mesmo Localizada. em que, opa, por exemplo, um treino de hipertrofia, em que tu rasgaste fibras musculares, está a haver ali um processo inflamatório. É mesmo a parte muscular que está ali desgastada. Ou então pode ser uma questão que é a fadiga neural, ou seja... Do sistema nervoso central. Sim, a parte muscular até está fixe, mas imagina que tu dormiste mal. Em termos neurais, tu não vais estar tão disponível, vais estar mais cansado. A tua capacidade de produção Sim, de força a tua fica comprometida. a tua própria atenção, o teu processo mental, não é? Essas questões vão estar mais adormecidas e vais estar mais fatigado. Mas é uma fadiga diferente. Certo, dois tipos de fadiga. Sim. E esse tipo de fadiga também entra em jogo. Importante. E também é importante considerá-la. Sim. Por isso, imagina que tens um aluno teu,
ou és uma pessoa que vai treinar e tiveste, sei lá, uma discussão com a tua namorada, ou tiveste um problema familiar no dia anterior e estás a pensar naquilo e não estás tão focado no treino, opá, também não te aconselho a ir fazer um treino muito exigente do ponto de vista de intensidade de cargas, porque Desconcentrado. sim, não vais, o teu foco não vai estar tão lá, não vais conseguir tirar o melhor proveito daquilo e pronto, lá está. Não vai ser tão proveitoso, mas vale esperar um bocadinho, fazeres um treino sim mais leve e depois então quando estiveres mais disponível, siga para a frente, carrega. Muito bem. Estamos de acordo? Acho que está bem respondido. Está muito bem respondido. Pedro, vamos descobre o intruso antes de fecharmos? Sim. Hoje o tema futsal, não é? Queres que eu comece? Começo eu. Vamos lá lembrar a malta como é que está o score. O score é Está 3-1. 3-1 para mim, ou seja, estou eu... Não, 3-1, sim. Sim. Eu não tenho os 3, não, sim, desculpa. Eu tenho os 3, tu tens 1. Estou mais perto de chegar aos 5. Que O intruso, não é, Pedro? descobre o intruso. Vamos então, lá. temos agora futsal. Sim. Começo eu, 3-1 para mim, estou eu aqui a ganhar. Se Ok. chegar às 5, nova consequência para o Miguel, que eu já pensei. Ei, Vocês podem depois atirar as vossas sugestões também. Abrimos uma caixinha Estás para confiante? o pessoal. Estou Estás confiante? confiantíssimo. vamos lá. Olha, então, primeira frase. A equipa pode decidir retirar o guarda-redes e atacar com mais um jogador. Segunda frase. Portugal foi campeão europeu em 2018 e 2022. Terceira frase. O campeonato do mundo em que Portugal foi também campeão em 2021 foi realizado na Alemanha. Qual é que está errado? Estou indeciso entre a segunda e a terceira. Queres que eu repita a segunda e a terceira? Eliminamos a primeira. Sim, repete a segunda e a terceira, por favor. Então, segunda. Isto é um momento de tensão. Portugal foi campeão europeu em 2018 e 2022. Ok. Terceira, o campeonato do mundo em que Portugal foi também campeão em 2021 foi realizado na Alemanha. É a terceira, não foi na Alemanha. Está certo. Ah! Foi da Lituânia. Lituânia, boa. Foi- Ok, Sr. Pedro, boa. Então, tenho aqui uma pergunta para ti, que é, descobre o intruso, não é? O golo decisivo que deu o título mundial a Portugal, lembras contra quem foi? Argentina? Boa. Foi marcado por Varela, Ricardinho ou Ziki. O golo decisivo, nós ganhamos por 2-1 contra a Argentina. Ganhamos o campeonato, o título mundial, na Lituânia, não é? Já se sabe. E agora diz-me quem é que marcou o golo decisivo, se foi Varela, Ricardinho ou Ziki. Acho que vou falhar. Eu acho que não foi o Ricardinho. Tu há bocado estavas a pensar no Varela. Será que foi o Varela? Mas eu não... Nesta... 3-1. Isto pode empatar, não é? Se eu falhar... Vai para o empate, 3-3. Ok. Varela, Ricardinho ou Ziki? Varela. 4-2. Acertaste. Estás a ver? Tu há bocado é que te chivaste todo. Porra. Falaste do Varela, olha. Não, mas marcou os 2 golos, o Varela, nesse jogo. Boa. Ou seja, ganhamos 2-1, ele marcou os 2 golos que nos deu a vitória. Muito obrigado a todos por este título. Vamos fechar então. Siga, fecha isso. É isso. Muito obrigado por estarem aí desse lado. Continuem a ajudar-nos com questões, continuem a intervir e estejam atentos à caixinha das perguntas. É lá que deixam as vossas questões. Alguma dúvida em relação ao que falamos, mandem-nos mensagem e Vital Fitness Studio, Vital Talks, Instagram, Miguel Santos, Pedro Vieira. exatamente, e Vital Workouts, onde podes treinar em direto e em exclusivo através da nossa plataforma de treinos. Vital Fitness Studio, onde podes ter PT comigo, com o Pedro e com o João. E vemo-nos no próximo episódio para mais conteúdo interessante. Obrigado e até à próxima.